Bom dia! Hoje é 9 de agosto, segunda-feira, e já está no ar mais um Bom Dia Cidades. A gente começa o jornal de hoje com uma iniciativa muito bacana e para lá de importante. A Associação de Famílias de Rotarianos de Santos realiza doações de próteses para mulheres que tiraram a mama. As voluntárias fazem o molde do bolsinho, que vai ser usado dentro do sutiã para encaixar a prótese mamária. Vão ser destinadas a pacientes do Hospital Guilherme Álvaro. Marlene conta que centenas de mulheres já receberam. É tudo com molde de espumas, como vocês viram aqui. Montagem, o peso, tudo de acordo com o tamanho para que não dê nenhum problema no corpo, né? Para que a pessoa não fique pendendo para um lado ou para o outro. Então, é tudo feito de acordo com o tamanho da outra mama da mulher, para substituir, né? Ajudar outras mulheres a recuperarem a autoestima é muito gratificante para elas. É muito gostoso você ver, de repente, um material e por várias etapas, no final você vê lá uma prótese, um sutiã montado. E o mais gratificante ainda é você ver a pessoa que precisa, pessoa operada, chega aqui, um lado com seio, um lado sem, e ela sai daqui com o busto normal, né? Com o nosso sutiã. Isso nos traz muita satisfação. É um trabalho muito bonito, trabalhar, fazer a confecção e depois eu me sinto bem, porque estou ajudando, colaborando alguém na sua autoestima. Além da confecção e da doação de próteses, a Associação de Famílias de Rotarianos de Santos também prepara e doa enxovais de bebês. Nos últimos 2 meses, foram 30 kits para famílias carentes da cidade. Quem quiser, pode ajudar nesta corrente do bem. A gente sempre pede ajuda com lãs, né, doação de lãs, a gente fez até uma campanha agora. Doação de fraldas, e assim, eu peço para que quem quiser também ser voluntária, né, uma sócia colaboradora da ASFAR, que nos procure pelas redes sociais, os nossos telefones, ou venha até aqui à sede, conheça o nosso trabalho, porque a gente também precisa disso. E cuidar da autoestima também é cuidar, claro, da saúde. E falando nisso, você sabe qual é a sua taxa de colesterol? A do colesterol ruim? Olha só, 4 em cada 10 brasileiros têm nível alto. É isso que afirma o Ministério da Saúde. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o endocrinologista José Marcelo Natividade. Bom dia, doutor. Muito obrigada por nos atender nesta manhã. Bom dia, Nathalie. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Doutor, o que leva uma pessoa a ter colesterol alto? Veja, o colesterol alto, na realidade, o colesterol é uma coisa boa, né? Nós fabricamos ele normalmente, quer dizer, 2/3 do nosso colesterol nós fabricamos. 1/3 vem de fora através da nossa alimentação, tá? O colesterol muito elevado, geralmente, ele vem de 2 maneiras. Pelo um consumo excessivo de alimentos que nos trazem, claro, essa gordura, e também por alguns problemas familiares, tá? Vamos nos ater aí principalmente à questão da alimentação. Quer dizer, então, a má alimentação, a falta de exercício físico diário, né, e contínuo faz com que as pessoas tenham um nível de colesterol mais elevado do que gostaríamos que tivesse. Doutor, qual é o peso? O senhor falou da questão de parentesco. Qual é o peso da genética nesse caso? Existem pessoas, por exemplo, que fazem exercício físico, que têm bons hábitos de saúde e que quando vão fazer o seu check-up, identificam aí que estão com o colesterol elevado. Como tratar nestes casos? Então, veja, é uma excelente pergunta. Na realidade, a gente só vai saber, quer dizer, nós saberemos que essa pessoa terá colesterol elevado se ela fizer um check-up, no caso, casual, quer dizer, tem que fazer um check-up anual, todos nós, né? Então, nesse check-up, de maneira meio assim, quase que de repente, ela descobre que ela tem um colesterol elevadíssimo, apesar dela ter um peso bom, de ela fazer exercícios e tudo mais. É o seguinte, quando nós consumimos algum alimento que tenha gordura, né, gordura saturada,
esse alimento, quando entra, o nosso fígado, que é o principal produtor de colesterol, diminui a sua produção para que você possa receber esse excedente via externo, tá? As pessoas que têm um problema genético familiar, essa produção interna do fígado, ela não diminui. Então, o pouco que ela consome a mais de colesterol acaba transbordando e acaba gerando um excesso de colesterol no organismo. Mas como é que a gente vai saber se essa pessoa ela faz parte desse grupo ou não? Claro, através desses exames rotineiros e também, às vezes, através de um histórico familiar. Às vezes o pai tem colesterol elevado, a mãe tem colesterol elevado, o irmão tem. Então, claro que provavelmente ele poderá também vir a ter, tá? Então, essa seria uma das principais causas. Quer dizer, realmente, essa falta dessa enzima hepática em diminuir o colesterol interno quando você consome um alimento que tenha colesterol aí externo. Doutor, qual é o risco de ignorar ou de não fazer esses check-ups e conviver com o colesterol alto? Olha, os riscos são muitos, né? Na realidade, é uma doença silenciosa, tá? A gente vai ter, claro, em graus extremos de colesterol, aquele chantelasmo, né? Aquelas lesões em pele, tá? As mulheres, às vezes, percebem mais do que nós homens, tá? Mas, em geral, é uma doença silenciosa. Então, os riscos seriam inúmeros, né? Desde demência, claro, o sistema cardiovascular vai sofrer muito, porque as artérias ficam entupidas, né? Uma das principais doenças da nossa aorta, né, seria por excesso de colesterol através de placas de ateromas, né? Então, nós temos desde acidente vasculocerebral, nós temos doenças cardiovasculares, doenças, no caso, vasculares da nossa aorta, demência. Então, temos inúmeras doenças aí muito importantes em decorrência desse excesso de consumo de colesterol. Doutor, nada de se automedicar, né? Existem hoje tratamentos, medicamentos que são específicos, mas que só podem ser adotados a partir de uma consulta médica e de um exame específico. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o profissional, o médico, né, em geral, pode ser o cardiologista, ou mesmo o clínico geral, né, o nutrólogo, ou mesmo até a partir da própria nutricionista, que às vezes numa avaliação simples, ela descobre, né, esse potencial perigo desse paciente em ter colesterol elevado. Tem que ter sempre um acompanhamento, não é, dessas áreas, para que essa pessoa possa ser não só medicada de maneira mais, no caso, efetiva, como também ter um bom acompanhamento. Isso é muito importante. Doutor, muitíssimo obrigado por essas informações importantes, abrindo aí a nossa semana. Bom dia, ótima semana para o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. E seguindo falando de saúde, dados mostram que o número de casos e mortes por HIV, o vírus da AIDS, diminuiu. Mas nem por isso. Os cuidados com a prevenção devem ser deixados de lado. Beto Volpi é um importante ativista na luta contra a AIDS na região. Ele contraiu HIV aos 28 anos, pouco tempo depois desta foto. Na época, o diagnóstico positivo da doença era quase uma sentença de morte. Você se sente realmente num túnel sem saída, que não havia medicamentos, né, não havia conhecimento. A minha primeira perícia médica que eu fiz em São Paulo, eu fui atendido atrás de uma faixa, eu ficava distante do médico 2 metros, uma faixa amarela. Eu fui dar a mão para ele, não, atrás da faixa amarela. Era a perícia de HIV daquela época. Então ali eu percebi que ia ser o barra, né? Porque se o cara de branco está me tratando desse jeito, imagina a sociedade como um todo. Ele convive com o HIV há 32 anos. A medicação faz parte da rotina. Do coquetel mesmo, são 3 comprimidos. Agora eu tomo medicamento para osteoporose, pressão alta, arteriosclerose, para triglicérides, para colesterol, para glicemia, né, para refluxo. Quer dizer, é uma série de circunstâncias que está associada ao envelhecimento precoce. Hoje sabe-se, hoje é uma certeza científica, que a simples presença do HIV no organismo, independentemente da toxicidade dos medicamentos, já provoca um efeito degenerativo. O estudo feito pela Fundação SEAD em todo o estado mostra que o índice de mortes por AIDS nas 2 últimas décadas
tem caído. Para se ter ideia, em 2019 foram 2.049 registros, mais de 5.000 casos a menos em comparação a 95, quando foi contabilizado o recorde histórico da doença. Aqui na Baixada Santista, Santos ainda lidera o quadro de cidades com maior número de casos de HIV. Em 2020 foram 176 novos casos e 29 óbitos. Em 2021, 7 pessoas testaram positivo e 2 morreram. Na maioria das cidades da região, também houve queda no comparativo 2021-2020. Em Itanhaém, foram 36 casos em 2021 e 2 mortes, 20 casos a menos que no ano passado. Em 2020, foram registrados 8 óbitos. Cubatão registrou 3 casos de HIV esse ano e 2 mortes. Em 2020, foram 19 casos e 1 óbito. Praia Grande notificou 2 casos e 5 mortes em 2021. Ano passado, 23 casos a mais e 7 óbitos. Em Bertioga, esse ano foram 5 casos e nenhuma morte. Em 2020, o dobro de casos e 4 óbitos. O infectologista Marcos Caseiro é uma das principais referências em HIV no estado. Ele acredita que o diagnóstico precoce e o tratamento com remédios mais eficazes contribuíram para este novo cenário. O fato de nós termos começado há mais de 2 anos, de iniciar o tratamento para todos os pacientes, com essas drogas mais potentes, mais fáceis de tomar, para você ter uma ideia, no coquetel inicial, né, de 96, né, do David Hu, o cara tomava 15 comprimidos por dia, só do coquetel, né? Hoje, tem diversas drogas que você tem as 3 drogas num único comprimido. Além de elas serem mais potentes, serem mais fáceis, muito menos efeito colateral, não tem aquelas lipodistrofias, aquelas alterações. Bom, então, isso é a potência do remédio. E, provavelmente, ao longo do tempo, a gente deve começar a colher os frutos do fato de estar tratando esses pacientes, e, obviamente, mesmo que ele fure, vamos dizer assim, que ele não tome os cuidados adequados em relação à transmissão, ele estando tomando remédio, a chance dele transmitir é muito pequena. Caseiro diz que os jovens ainda representam o maior número de novos infectados e falou sobre o perfil mais comum que contrai a doença. Quando você pega na população geral, vamos por ao acaso, vamos testar todo mundo para HIV. Eu devo encontrar talvez 0,4%, 0,5% de positividade. Estou dizendo que na população em geral, a prevalência é de torno disso. Quando você pega a população de usuários de droga, essa prevalência já aumenta para 5%. Quando você olha trabalhadoras do sexo, 5%. Agora, quando você olha homens que fazem sexo com homem, esse número aumenta para 11%. O exame de HIV é de graça e pode ser feito em Santos. As testagens dessas doenças ocorrem de forma fácil e sigilosa. Não é necessário nem encaminhamento. Quem precisar do nosso serviço pode nos procurar aqui na Constituição 556. Voltando ao Beto, fica uma certeza. A situação hoje é muito melhor que no passado, mas a prevenção ainda é o melhor remédio. Use camisinha e procure, se você tiver o diagnóstico de HIV positivo, não entre em desespero. Nós temos uma rede várias redes de pessoas vivendo com HIV. Temos a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV, temos o Movimento Nacional de Cidadãs Positivas, temos a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e a Rede Nacional de Trans Vivendo com HIV. Quer dizer, existe, que nem Neston, existe 1001 maneiras de você ser feliz. Escolha a sua. Prevenção. Essa é a palavra de ordem. Agora a gente vai entrar na nossa parte de prestação de serviços, começando pelas rodovias. Isso porque no sistema Anchieta Imigrantes há um trecho com tráfego lento na chegada à capital pela via Anchieta, por causa do excesso de veículos. Nas demais rodovias, o movimento é tranquilo, o tempo está bom e a visibilidade também é boa. Os motoristas com destino a São Paulo devem usar as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. Já a descida da Serra é feita pelas pistas sul das 2 rodovias. A operação em vigor é normal e está em 5 por
5. Agora a gente vai conferir como é que abre a semana no sistema de travessia de balsas, começando pela travessia entre Santos e Guarujá. Tem 7 balsas neste momento. No entanto, capacidade de 790 veículos por hora. No entanto, o tempo de espera do lado do Guarujá é de 40 minutos. Do lado de Santos é de 15. A gente vê aqui que do lado de Santos está muito tranquilo, a concentração de veículos apenas realmente no bolsão de embarque. Já do lado do Guarujá, a fila está invadindo aí a avenida e o motorista está começando a semana certamente com o pé esquerdo, se precisar atravessar para Santos. A gente já deu a situação das rodovias, então quem nos assiste pela Santa Cecília TV ou pelas nossas multiplataformas e precisa vir aqui para Santos, não use a travessia de balsas neste momento. Opte pela rodovia Cônego Domênico Rangoni, que tem a situação de tráfego muito tranquilo. Guarujá, o lado do Guarujá da travessia foi um dos mais impactados o mais impactado pelo acidente com o navio dinamarquês. A gente ainda vai voltar a falar aqui dessa travessia. Antes, eu vou fazer um giro pelas outras. Bertioga, Guarujá tem uma embarcação, o tempo de espera é de meia hora. Lá no Vale do Ribeira, Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, tem uma embarcação em cada trecho e o tempo de espera também é de 30 minutos. Cananéia e Continente, só travessia de ciclistas. Lá, a reforma do Atracadouro começou e a previsão é que esteja liberado em dezembro. Aí sim os veículos vão poder voltar a atravessar. Santos e Vicente de Carvalho, quem precisa atravessar de barca, conta com 3 embarcações e o tempo de espera é de 12 minutos. São Sebastião e Ilhabela, lá no litoral norte, tem 4 embarcações e cada um dos trechos, tanto de um lado quanto do outro, o motorista espera meia hora. E lá se vão 50 dias do acidente que destruiu o Atracadouro, na travessia entre Santos e Guarujá. E a gente mandou o repórter Fabiano Roma lá para o lado do Guarujá, onde nesse exato momento o motorista que precisa vir para Santos está esperando aí 40 minutos. Foi o lado mais prejudicado, aliás, foi o lado prejudicado. A previsão é que as obras de reforma, eu não vou nem dizer reforma, reconstrução do que foi destruído, comecem hoje. Fabiano, boa notícia, né? Principalmente para os motoristas que estão aí do lado do Guarujá e começam com uma fila de quase 1 hora de espera. Pois é, Nathalie, bom dia para você, bom dia para quem começa a semana com a gente aqui no Bom Dia Cidades. Olha, Nathalie, haja paciência. Você já pensou começar o seu dia, começar a sua semana, tendo que esperar 40 minutos ou mais para poder atravessar uma balsa? Não deve ser brincadeira não, né? Nathalie, a gente está aqui bem pertinho, você colocou bem, né? Do local que vai ter que ser reconstruído. O Márcio Periquito vai mostrar para a gente. Olha só a situação que ficou o Atracadouro, completamente destruído. A previsão é que, segundo o DH, né, que as obras comecem ainda hoje. Por enquanto, nós não vimos nenhuma movimentação aqui. Realmente a gente está vendo o mesmo cenário que a gente vê desde que o navio passou por aqui e causou toda aquela destruição. E o que a gente espera é que essas obras realmente comecem, né? Nessa semana que passou, o DH se reuniu com a empresa responsável pelo navio para fazer todo o planejamento, marcou hoje como o dia de início das obras, e o que a gente espera é que comecem logo e que elas andem com celeridade, que ande rápido, né? Porque realmente os reflexos na travessia estão sendo muito negativos. Só para lembrar a história, né? O navio de bandeira dinamarquesa, o Capitão San Antônio, colidiu e destruiu com essas estruturas aí que você está vendo do Atracadouro, da travessia de balsa Santos-Guarujá, aqui no lado do Guarujá, onde a gente está agora. Foi no dia 20 de junho, foi um domingo. O navio atingiu também 2 balsas que estavam paradas para manutenção, danificou os atracadouros, aí como você está vendo, e também o único pier que era destinado ao embarque de ciclistas. Tanto que os ciclistas hoje estão fazendo aí outro caminho. Depois do acidente, o navio ficou fundeado na Baía de Santos por 3 dias, aí voltou aqui para o Porto de Santos, ficou atracado no cais da Marinha, passou por reparos no casco, que foi muito danificado,
e depois saiu do Porto de Santos um mês depois do acidente, no dia 21 de julho, rumo ao Porto de Paranaguá, lá no Paraná. Então, Nathalie, a gente continua por aqui para dar mais informações para você mais tarde e a gente continua aguardando, porque por enquanto não vimos nenhuma movimentação, nenhuma máquina, nenhum operário, nada que sinalize que as obras começarão hoje. Mas a gente espera, a gente acredita que isso deva se resolver. Não é isso, Nathalie? Com você. Fabiano, a gente percebe que na estrutura danificada, bem atrás de você, o Periquito estava dando um panorama aí das imagens, a gente percebe algumas marcações, né? S7, S6, S5, que muito provavelmente fazem parte aí dos estudos que foram feitos para a reforma dessas estruturas aí danificadas. Vale lembrar que a temporada de verão começa no finalzinho de novembro, começo de dezembro, e Guarujá é um dos destinos turísticos mais procurados. A gente não pode deixar para resolver este problema e precisamos, de fato, de celeridade, porque se fora de temporada a gente já tem, numa segunda-feira, em horário de pico, 40 minutos de espera, que dirá quando a gente tiver turistas, uma vez que a expectativa é que no fim do ano a gente já tenha uma cobertura vacinal aí maior, mais ampla, o que permita uma retomada da atividade turística aqui na nossa região. Fabiano, eu ainda vou te chamar, mas na segunda entrada eu quero que você entre do lado da fila, tá? Eu quero que a gente mostre ao vivo como está a situação da fila, né? E, se possível, ainda repercutir com algum motorista que esteja lá esperando, se esse tempo ainda tiver de 40 minutos. Se não tiver e tiver abaixado, a gente também entra da fila dando a boa notícia. Obrigada, Fabiano. Até já já. E a gente vai ver agora, vai conferir como fica o tempo nesta segunda-feira. O dia amanhece ensolarado em Santos e as temperaturas ficam entre 16 e 28 graus. Em Guarujá, o sol estará presente ao longo do dia e todos os períodos terão tempo firme, com máxima de 28 e mínima de 16. Em Cubatão, o tempo estará bom e não há previsão de chuva. As temperaturas vão oscilar entre 16 e 28 graus. Há apenas 5% de chance de chover em São Vicente e o dia será ensolarado, máxima de 28 e mínima de 16. As temperaturas também variam entre 16 e 28 graus em Praia Grande. O tempo será bom e com poucas nuvens. Em Mongaguá, segunda-feira será de predomínio de sol e não chove, máxima de 28 e mínima de 15 graus. No próximo bloco, a gente volta falando de futebol. O Santos enfrentou o Corinthians em casa e o clássico não saiu do 0-0. Até já. E estamos de volta e começamos este bloco falando de futebol. O clássico do fim de semana, Santos e Corinthians, acabou no 0-0. O Santos tomou iniciativa do jogo com bastante posse de bola, mas pouca efetividade. Enquanto isso, o Corinthians buscou explorar os contra-ataques. Se não fosse o goleiro João Paulo, o resultado poderia ter sido bem diferente. O único gol do jogo não foi validado. O VAR assinalou o impedimento após Jô completar para as redes cruzamento de Mosquito. Final 0-0. Com o resultado, o Santos chega aos 20 pontos na 8ª colocação do Brasileiro. Na próxima quinta-feira, o Peixe enfrenta o Libertad do Paraguai às 9h30 da noite na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana. E quem vai comentar a partida e a situação do Peixe é o apresentador do Domingo Esportivo, Ricardo Martins. Bom dia. Que jogo feio, hein? Oi? Oi? Alô, bom dia? Bom dia. Oi, bom dia. É comigo? É. Que jogo horroroso. Bom dia, você não prefere trazer aqui aquele que faz que o time não joga? Aquele que toca. Tá de brincadeira, né? Ô, senhor Fernando Diniz, acabou, hein? Não tem mais casamento, não tem mais lua de mel, estamos separados. Você tem a cara de pau depois do jogo ontem, falar que o resultado foi justo. O resultado não foi justo, não. Santos merecia perder o jogo ontem. Mais uma vez, o João Paulo foi o grande jogador do Santos.
O senhor falou que ele fez 2 defesas, ele fez 4 defesas espetaculares, além do gol impedido e do pênalti que foi desmarcado de forma correta pelo VAR. O Santos, de novo, não conseguiu jogar ofensivamente e, de novo, foi muito frágil defensivamente. O Santos tem que agradecer o empate ontem, que ele teria que ter perdido. O Santos não tem ideia de jogo, o Santos só joga de uma maneira, aliás, não joga. O Santos não consegue jogar. O momento é péssimo e o treinador está satisfeito. Não dá para ficar satisfeito com o Santos jogando essa bola, tomando sufoco dentro de casa, como tomou do Corinthians ontem. E mais uma vez o João Paulo salvou a pátria alvinegra. Fernando Diniz corre risco, Ricardo Martins? Não tem dinheiro para trocar treinador, né? Como é que você vai trocar treinador numa altura dessa? O time realmente não tem ideia, o time não tem jogado bem, ele tem gostado das apresentações, o time tem sofrido demais. Uma eliminação na Copa Sul-Americana, uma eliminação na Copa do Brasil, não sei o que pode acontecer. Agora o Santos tem, não sei nem se existe essa palavra, tá? Se não tiver, eu tô inventando. O Santos está evoluindo. Em vez do Santos andar para frente, o Santos está dando passos para trás. Isso é muito claro, é muito claro. Eu perdi jogadores. Beleza, eu sei que perdeu, mas é bem pago para arrumar alternativas. E não tem arrumado. Por que o Ângelo não joga? Por que o Ângelo é reserva? Por que ele improvisa um jogador canhoto do lado direito se ele tem o Ângelo no banco de reservas? Outra coisa, continua com comportamento fora de campo inadequado. Tomou ontem mais um cartão, 3º amarelo. Não vai comandar o Santos contra o Fortaleza. Então, senhor Fernando Diniz, está na hora do senhor repensar algumas coisas. Várias coisas, para ser bem sincero e honesto. Ricardo, não tem dinheiro, mas o Santos não pode arriscar a sua história, né, por não ter dinheiro. A diretoria não precisa tomar uma atitude, na sua opinião? Na verdade, precisaria fazer algumas contratações, mas não vai fazer. O presidente Andrés Rueda já foi claro, não vai contratar, não tem dinheiro. É o ano para colocar as contas em dia e pensar na temporada que vem. O Santos, nesse momento, não corre risco de rebaixamento. Mesmo jogando essa bolinha, desse tamanho, o Santos não corre risco de rebaixamento. A grande expectativa do torcedor do Santos era, de repente, ganhar um mata-mata, ganhar uma Copa Sul-Americana ou ganhar uma Copa do Brasil. Mas com essa bola que está jogando, o time só se defendendo com uma única ideia de jogo, que é o toca, e não leva a lugar nenhum, o Santos vai ficar no meio de tabela, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, e corre grande risco de ser eliminado na Copa Sul-Americana contra o Libertad e na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. O senhor Fernando Diniz é bem pago para arrumar soluções, e ele tem que arrumar. Eu ia te perguntar sobre o jogo de quinta, mas as tuas expectativas não são lá tão animadoras, né? Libertad é um adversário forte? Não é um adversário forte. É um time bem modesto, né? Mas é uma equipe organizada, é um time que vai definir a vaga em casa. Na Copa Sul-Americana, tem o gol fora com o peso maior. O Santos precisa fazer um bom resultado na Vila para não passar o sufoco que passou contra o Independente na Argentina, por exemplo. Só que aí, vai ter Marinho quinta-feira? Marinho tá machucado do que jogando bola hoje, que eu não vou aliviar também pro Marinho, não. Quando joga, não tem jogado nada. E quando precisa, tá machucado. Então que ele volte na quinta-feira e que ajude o Santos a fazer um bom resultado pro jogo da volta. Porque, repito, se jogar a bolinha que tem jogado nos últimos 5, 6 jogos, não vai a lugar nenhum. Na sexta-feira eu espero que você esteja menos bravo. Não vou dizer feitas as pazes com o Fernando Diniz, porque eu acho que esse casamento aí já sofreu alguns abalos muito grandes. Mas menos bravo, vai. Para que esse divórcio não seja litigioso. Não sei nem o que é isso aí que você falou, negócio de litigioso. Eu não sei nem o que é isso aí. Separou. Para mim, separou, apaga o zap, apaga o contato e vida que segue. Agora é o seguinte, eu espero estar mais calmo, mas para isso eu preciso da ajuda dos jogadores do Santos e do treinador do Santos, porque do jeito que está, não dá. Boa semana a todos. Sexta-feira eu volto. Espero um pouco mais aliviado. Tchau. No próximo bloco tem dicas de finanças e ainda, lançado no fim de semana, programa que pretende acabar com as palafitas.
Estamos de volta, agora são 8h35 e o governador do estado de São Paulo, João Dória, visitou a região neste fim de semana para o lançamento do programa Vida Digna. Recebido pelos prefeitos, secretários e deputados, o governador João Dória conheceu o terreno onde será feito o conjunto habitacional em Santos e conferiu as obras que já foram iniciadas no local, que fica ao lado do estádio Jabaquara, no bairro Caneleira. O secretário de Habitação do Estado, Flávio Amari, foi quem abriu a cerimônia e relembrou da visita que fez às palafitas da região. O cheiro ruim, tinha rato, cobra, não tem, lixo, sujeira, é horrível. Eu acho que é o pior degrau da habitação, se é que a gente pode chamar, nesse local de moradia das pessoas. E aquilo me tocou. O programa Vida Digna pretende remover 2.800 famílias que moram em palafitas em Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande e Cubatão. Um total de 600 milhões de reais investidos para a construção de novas moradias. Em 2 anos, no limite, essas pessoas estarão com uma vida digna, restaurando o direito de viver com dignidade, o direito de viver com seus pais, seus filhos, não numa situação imprópria como hoje. E todos nós, se pudermos, estaremos aqui para olhar, verificar, constatar aquilo que nós todos hoje estamos iniciando concretamente, Rogério. Nós teremos ao lado das nossas esposas e dos nossos filhos o orgulho de dizer: nós ajudamos milhares de pessoas a terem uma vida mais digna na Baixada Santista, no estado de São Paulo. Em toda a Baixada Santista, mais de 19 mil famílias moram em palafitas. Só em Santos, são mais de 26 mil pessoas que vivem no Dique Vila Gilda, maior comunidade de palafitas da América Latina. Com o programa habitacional do estado, são 990 moradias para Santos, com as primeiras entregues em 15 meses. Até setembro, será divulgado o edital com início para as outras cidades. É um investimento gigantesco do governo do estado de São Paulo, não tem participação do governo federal. Não faço a menor questão, porque aqui nós sabemos o que é dignidade e o que representa o nosso dever e a nossa obrigação de fazer pelos mais pobres aquilo que o governo federal não faz. O governador garantiu que até a próxima terça-feira será resolvido o repasse de mais doses da vacina Pfizer, vindas do governo federal e destinadas a adolescentes ainda neste mês. E garantiu que a maior flexibilização do horário dos comércios e eventos prevista para o dia 17 não será modificada, apesar dos casos registrados da variante Delta no estado e aqui na Baixada Santista. Nós nunca fechamos o diálogo com o Ministério da Saúde, mas sempre que houver equívocos, erros ou dimensionamento equivocado de vacinas, São Paulo vai protestar. E foi o que nós fizemos. Mas fizemos também dentro de um bom diálogo com o ministro, que se comprometeu a reavaliar, e nós esperamos que até terça-feira pela manhã, no limite, nós possamos ter a concordância do Ministério da Saúde e o reconhecimento de que essas 228 mil doses da vacina da Pfizer são, de fato, de São Paulo e que possam ser repostas, assim como não haver mais nenhuma interrupção do fornecimento de vacinas. Durante a coletiva, o governador também falou sobre a Prefeitura de São Vicente acionar judicialmente o governo do estado por não ter comunicado oficialmente sobre a alteração no Centro de Progressão Penitenciária na área continental. Eu classifico como talvez um mau entendimento por parte do prefeito Caio, mais do que a falta de informação. Obviamente que ele foi informado. É uma decisão do governo do estado, mas sempre compartilhada com a prefeitura. E a prefeitura de São Vicente foi avisada de que a penitenciária feminina não teria mais razão de ser, porque não havia, como não há nesta região, não apenas São Vicente, mas nessa região da Baixada, volume suficiente no sistema prisional para manter a opção da penitenciária feminina. E algo que nós valorizamos muito neste governo é valorizar e respeitar o dinheiro público. Não faria nenhum sentido, diante da necessidade de termos mais oferta no sistema prisional para homens em situação de confinamento prisional do que mulheres.
Representando os prefeitos da região, Rogério Santos destacou a importância dos projetos, além de agradecer à primeira-dama do estado, Bia Dória, pelo trabalho realizado e a entrega do voucher de 2.000 cestas básicas para o município, do programa Alimento Solidário. Durante a cerimônia, também foi autorizado pelo governo a retomada das obras de revitalização do Parque Roberto Mário Santini, o novo quebra-mar em Santos. Serão repassados pelo Estado R$ 9 milhões. A área será um importante equipamento de incentivo ao esporte na cidade. As obras já foram iniciadas. Nós temos uma previsão de entrega da totalidade em 10 meses, mas ele será entregue por etapas. Então, até o fim do ano, já teremos alguma coisa entregue. Já começou pela parte do jardim e já estamos em licitação com a pista de patinação, também com o basquete 3x3, as fontes interativas. Teremos fontes para a molecada e também para os adultos, fonte interativa em formato de onda. Então, tudo a ver com o visual do quebra-mar. Teremos palco para show, iluminação noturna para o surf, enfim, uma praça de alimentação. Será tudo remodelado à altura do que a cidade de Santos merece. Um breve comentário sobre as palafitas, mais do que na hora de acabar com esta vergonha. Imaginar que gente viva na situação que existe dentro das palafitas é ter a certeza de que falta muita coisa para ofertar vida digna para essas pessoas. O primeiro passo foi dado. E isso é o mais importante. Que as famílias que sejam retiradas sejam as primeiras, mas que esse programa consiga erradicar de uma vez por todas essa cicatriz horrorosa na nossa região. Sobre as vacinas, ainda bem que o Ministério da Saúde, que tem técnicos e gente muito competente, reviu a sua posição com relação ao envio das doses da Pfizer. Nós estamos falando do maior estado do país. Com relação a São Vicente, a mudança de regime do presídio, concordo com o que o governador João Dória colocou quando ele fala que a gente deve respeitar e evitar o desperdício do dinheiro público. Se houve a avaliação de fato que não há população carcerária feminina suficiente e há demanda de população carcerária masculina, e a gente tem uma estrutura para receber esses detentos, ok, vamos otimizar o equipamento público. No entanto, o questionamento não é transformar em penitenciária feminina para masculina, mas a contrapartida do governo do estado. Porque a gente sabe do impacto que isso tem dentro de um município. E isso, até agora, não foi explicado. E, por fim, o quebra-mar. Graças a Deus. Estamos falando também de um grande equipamento de turismo. A gente tem a expectativa, segundo o próprio prefeito, de que até o fim do ano, né, quando começa a temporada de verão, as pessoas, moradores e turistas, possam, ao invés de ver tapumes, como é o que a gente vê agora, consigam aproveitar, pelo menos, a parte que já vai ter sido liberada e concluída. Agora vamos falar um pouquinho de economia. O Comitê de Política Monetária elevou a taxa Selic, juros básicos da economia, em 1% ao ano. Esse foi o 4º reajuste consecutivo. A gente vai conversar rapidamente com o economista Gabriel Sarmento pela internet para saber como é que esse aumento interfere diretamente no nosso bolso, no dia a dia. Bom dia, Gabriel. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Cidades. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Gabriel, a gente teve de 4,25 para 5,25 a Selic. No ano passado, a gente teve um movimento inverso, a gente teve queda da Selic, né? Agora, a gente está tendo uma subida gradativa da Selic. Do ponto de vista do dia a dia, como esse aumento vai refletir
no bolso do consumidor? Então, a taxa Selic ela é a taxa básica de juros da nossa economia, do nosso sistema financeiro. Significa que ela influencia todas as outras taxas de juros e, para a gente, consumidor, significa que o empréstimo, o financiamento, o cheque especial e o cartão de crédito vão ficar mais caros, pois as taxas de juros que eles cobram vão subir proporcionalmente que a taxa Selic subiu também. Ou seja, nada de pagar apenas o mínimo da fatura do cartão de crédito e nada de atrasar empréstimos bancários. É isso, mais ou menos. Ou, se for contratar empréstimos bancários, analise direitinho. Com certeza. Isso já são dicas que valem para sempre, né? Mas agora, ainda mais, pois vão ficar mais caros em todos os aspectos, todos os produtos financeiros, e tomar muito cuidado na hora que for fazer qualquer tipo de compra parcelada, para ver se não tem taxa de juros, porque vai influenciar até mesmo esse tipo de taxa de juros. A taxa Selic ela influencia tudo na nossa economia e é inclusive o objetivo do governo, dar uma freada no consumo, deixando o crédito mais caro, para que, consequentemente, a inflação também desacelere, porque ela estava muito alta nos últimos meses, muito por conta da pandemia também, né? Até o fim de 2021, a tua expectativa enquanto economista é que a Selic siga subindo? Com certeza. Pelo menos vai para 6,25 e é bem possível que chegue a 7% no final do ano ou no comecinho do ano que vem. Essa é a expectativa de todos os economistas pelo relatório Focus do Banco Central. Tem algum ponto positivo, por exemplo, quem faz algum tipo de investimento nesse momento de Selic alta, é bom investir em algum fundo, em algum, título de renda fixa? Como é que fica esse cenário do ponto de vista de quem tem um dinheirinho para investir? Então, a taxa Selic ela é a média das taxas de juros dos títulos de dívida pública federal. Então, consequentemente, quando o governo diz que vai aumentar a Selic, é porque ele vai vender títulos de dívida pública federal que pagam mais. Então, para esse tipo de investimento específico que ele é associado à taxa Selic e alguns outros investimentos como CDBs que podem ser atrelados à variação da taxa DI, que também é influenciada pela taxa Selic, como todas as outras taxas de juros, esses investimentos específicos de renda fixa costumam render mais toda vez que a Selic sobe. Até mesmo a poupança vai aumentar um pouquinho mais a rentabilidade por conta desse aumento da taxa Selic, que, novamente, todas as taxas de juros do país são influenciadas pela taxa Selic. Porém, tem uma observação aqui. Se a tendência é de que a taxa Selic vá continuar subindo, então, no curto prazo, comprar títulos de dívida pública federal pode vir a te dar um pequeno prejuízo. Por quê? Porque esses títulos, toda vez que sai um aumento da taxa Selic, os títulos passados perdem valor de mercado, porque estão rendendo menos em relação aos novos títulos que vão ser emitidos. Então, é bom, espera um pouquinho, compra no máximo ali um fundo de investimento em renda fixa que seja associado à taxa DI, algo chamado de pós-fixado, até bater os 7% da Selic. Aí sim, já começa a valer a pena comprar títulos públicos no Tesouro Direto, ou pela corretora, pelo banco, porque hoje está bem comum e bem facilitado esse processo de compra, e bem acessível, inclusive. Na verdade, o que fica com a taxa Selic subindo, ou com a taxa Selic se estabilizando no fim do ano, começo do ano que vem em 7%, é sempre aquele alerta, né? Não gaste mais do que tem. Com certeza, isso daí devia ser um mantra. Jamais gaste mais do que você ganha, porque depois não tem como a conta fechar no final do mês. Gabriel, muitíssimo obrigada, viu, pelos esclarecimentos e também pelas dicas valiosas. Tenha uma ótima semana. Você também, muito obrigado. Tchau, tchau. E no próximo bloco tem os destaques do Santa Portal e ainda voltamos ao vivo com o repórter Fabiano Roma e o movimento do lado do Guarujá, a travessia de Balsas. Eu volto já. Acidentes graves, morte. Moradores reclamam de cruzamento no bairro da Aparecida, em Santos.
No vídeo, o flagrante de um acidente envolvendo 2 carros no cruzamento das ruas Guaibê e Francisca Faria, no bairro Aparecida. Neste outro, gravado à noite, enquanto chovia, um carro atropela uma ciclista, que cai na rua e é socorrida. Aqui, mais um acidente envolvendo 2 veículos. Desta vez, um dos motoristas perdeu o controle, invadiu a garagem do Fernando, que mora na esquina. Por pouco não aconteceu pior. O rapaz desmaiou, inclusive, né? Então, por pouco não pegou minha filha e meu genro. Esses acidentes não são isolados. Há poucos dias, um motociclista vinha por essa mesma rua, perdeu o controle da direção e bateu em um caminhão. Só que Roger Ferreira Nunes, de 30 anos, morreu na hora. Roger era motoboy e fazia entrega de comidas quando foi atropelado. Os vídeos que mostramos no início desta reportagem foram gravados pela câmera de monitoramento da casa do seu José. Ele conta que repassou as imagens para um vereador, que entrou em contato com a CET. Esses acidentes aqui são recorrentes. Principalmente no período da noite. Então tá sério. Realmente, se ninguém tomar uma posição aqui, vai acontecer mais e vai morrer mais gente. As ruas têm sinalização de placa e solo. Mesmo assim, os moradores pedem a instalação de uma rotatória para evitar acidentes no local. Que aí segura esse fluxo do pessoal que vem de lá e daqui pelo menos para um pouco para eles, né? Para não acontecer mais acidente. É isso que eu peço das autoridades. Em nota, a Prefeitura informou que não houve registro de acidente no cruzamento das ruas Guaibê e Francisca Faria, na Aparecida. Bom, não houve registro. Agora a gente mostrou e contra fatos não há argumento, né? Eu tenho certeza que a Prefeitura de Santos nos assiste e tenho certeza também que não vai fazer vista grossa para essa reportagem, porque o que nós mostramos foram acidentes sem vítimas, mas nos últimos dias uma pessoa morreu por conta de problemas. Não que falte sinalização, não falta, nós mostramos. Agora, é preciso sim que a CET faça, como prometeu, um estudo para avaliar a implantação de medidas de reforço na sinalização viária já existente. Uma rotatória? Não sei, não entendo, não sou engenheira de trânsito. Mas que algo ali precisa ser feito? Precisa, e eu tenho certeza que vai ser feito. Eu peço aos moradores que nos procuraram, que enviaram essas imagens para a gente, que mantenham contato com a nossa redação. E vou pedir também para a nossa produção marcar a data de hoje, né? Para daqui um mês, 30 dias, a gente voltar para saber se algo foi feito. Se algo tiver sido feito, a gente vai mostrar. Se não tiver sido feito, a gente vai seguir cobrando, porque agora já se tornou público, né? Nós mostramos, então a Prefeitura está ciente do problema. E falando de trânsito, congestionamento, a gente vai ver como é que está a situação das balsas, mas antes a gente vai saber também como está a situação nas rodovias. No sistema Anchieta Imigrantes ainda há um trecho com tráfego lento na chegada à capital pela via Anchieta por conta do excesso de veículos. Nas demais rodovias, o movimento segue tranquilo. O tempo está bom e a visibilidade também é boa. Os motoristas com destino a São Paulo devem usar as pistas norte da Anchieta e da Imigrantes. Já a descida da Serra é feita pelas pistas sul das duas rodovias. A operação em vigor segue normal em 5x5. Agora, a travessia de Balsas, em especial a travessia de Balsas entre Santos e Guarujá. Nós iniciamos a edição de hoje com Guarujá com 40 minutos de espera. A gente tem agora, neste momento, 25 minutos, 6 balsas. E do lado de Santos, o mesmo tempo, 15 minutos, bastante tranquilo. Para você que está chegando agora, na primeira entrada do Fabiano Roma, a gente falou sobre a previsão do início das obras do lado do Guarujá, que foi o lado atingido pelo acidente com o navio dinamarquês Cap San Antônio. Aqui as demais travessias seguem normal, com exceção, né, da travessia entre Santos e Vicente de Carvalho, que no começo da edição tinha 3 barcas, agora tem só 2,
e o reflexo é imediato. Passou de 12 para 20 minutos de espera de ambos os lados. E a gente vai agora, a gente está vendo aqui as imagens das câmeras do DH, do lado de Santos bastante tranquilo, do lado do Guarujá a gente vê aí uma fila ainda bem superior, né? Bem além do bolsão de embarque, e a gente vai voltar com o repórter Fabiano Roma, que está do lado do Guarujá, né? Agora mostrando a situação exata neste momento para você que está saindo de casa e precisa vir para Santos. Fabiano, deu tempo de você bater um papo aí com os motoristas da tua primeira entrada para agora? E eles estão, mesmo que esperando menos tempo, ainda seguem esperando mais do que é considerado normal. As obras precisam, de fato, começar, né? Precisa, viu, Nathalie? Precisa, de fato, começar, porque esse aqui é um dos piores impactos que esse acidente causou. Essa fila que você está vendo, você disse muito bem, o tempo de espera era maior, diminuiu um pouco, mas isso não quer dizer que o motorista não tenha que se armar de muita paciência. Você está vendo aí nas imagens do periquito, uma fila bem extensa, que se afasta muito, vai longe do bolsão de embarque, está andando, né? A gente vê que movimenta bastante, mesmo assim é uma espera que tira a paciência do motorista. Imagina você ter que ir trabalhar e encarar uma situação como essa, que a gente tem visto isso acontecer desde que o acidente com o navio ocorreu. E olha só, a gente vê isso, ó, o periquito mostrando para você agora, olha, anda um pouquinho, anda um pouquinho, mas periquito, vira a câmera lá para o outro lado, dá uma viradinha de câmera aí para a gente ver, para você mostrar para o nosso telespectador até onde está indo a fila, olha só, está quase a perder de vista. Então, Nathalie, o melhor caminho nesse momento é a Cônego Domênico Rangoni, ou então encarar aqui alguns minutos, aí uma meia hora de espera até conseguir atravessar na balsa. Nathalie, essa situação nesse momento, a gente repete, é necessário que essa obra continue, aliás, que ela inicie o mais breve possível, ainda hoje, como foi anunciado, e que ela ande a passos largos, para que esse tipo de situação deixe de ocorrer, porque a gente pode falar assim que é um desrespeito a quem paga uma tarifa muito cara para usar esse serviço. Com você, Nathalie. Obrigada, Fabiano, obrigada pelas imagens. É isso, a gente está aqui para fazer prestação de serviço antes de mais nada. O motorista que precisa vir para Santos, opte neste momento pela rodovia Cônego Domênico Rangoni para fugir aí dessa espera de quase meia hora. E a gente espera, de fato, que as obras comecem, né? A gente sabe que quem se responsabiliza pelas obras não é o DH, é a empresa do navio, né, que esteve reunido com o DH. Eles chegaram a um consenso e a expectativa é que tudo, as primeiras ações comecem no dia de hoje. E eu sei que você vai trazer uma reportagem aí completa para o Caderno Regional. Obrigada, Fabiano. Bom trabalho. E já está aqui comigo no estúdio o editor-chefe do Santa Portal, Lucas Krempel, com as notícias da região do Brasil e do mundo. Bom dia, Lucas. Eu vou pegar aí o gancho de acidente na Aparecida, trânsito na Travessia de Balsas, para começar com o destaque de uma briga de trânsito no fim de semana, foi isso? Uma briga de trânsito em Praia Grande, terminou com uma agressão, né? As imagens, a gente recebeu as imagens também. Um caso lamentável, né? Um caso lamentável, isso daí acontece com frequência aqui na nossa região. Mas nem sempre a gente consegue ter esse flagrante das imagens como a gente teve no final de semana, né? Que absurdo. A pessoa que perdeu a cabeça e ela foi presa? Ou pelo menos levada para a delegacia? Levada para a delegacia, né? E a pessoa que foi agredida passa bem? Passa bem. Foi agredida com uma barra de... Acho que era uma barra de ferro, né? Mas felizmente não teve um dano maior, né? É o que a gente fala, né? A intolerância está cada vez mais exacerbada e, graças a Deus, nesse caso, a pessoa está bem. Mas a gente já viu flagrantes que não acaba bem, né? A gente precisa ter um pouquinho de paciência, de tolerância, porque a vida é o mais importante. É o mais importante, sem dúvida nenhuma. Quais são os outros destaques? Só dar uma rápida atualizada nos casos de Covid-19 aqui na região.
Foram 374 novos casos nas últimas 48 horas, 15 mortes também em função dessa doença. E essas mortes foram registradas em São Vicente e Praia Grande, 10 mortes em São Vicente, 5 mortes em Praia Grande. E vale destacar também que a vacinação segue num ritmo bastante acelerado aqui na nossa região. Então, Cubatão, 18 anos, Guarujá, São Vicente, 19, Praia Grande, 23, Santos, 24, Bertioga, 24, Mongaguá, 25, Peruíbe, 25 e Itanhaém também, todas com a vacinação ocorrendo hoje. Eu vou acabar dizendo, já chamando a partir de hoje, a cobertura especialíssima, amanhã a partir das 10h30 da manhã, da Ana Marcela Cunha, nossa Rainha dos Mares, que vai desfilar em carro aberto pelas ruas da cidade e depois chega aqui e vai receber homenagem mais do que merecida na Unisanta. Reflexo, ela é um dos ouros da melhor campanha olímpica do país na história, né, Lucas? Exatamente. Campanha com mais medalhas, né? Foram 21 medalhas, 2 a mais do que no Rio 2016. Um desempenho que ficou acima do esperado. E agora a gente também começa o nosso ciclo paralímpico, né? Então, nas próximas 2 semanas, temos uma série de reportagens especiais com os nossos 13 atletas aqui da região que estarão em Tóquio e depois a cobertura também dos Jogos Paralímpicos. Aliás, parabéns a toda a equipe do Portal pela cobertura e pelo esforço, né? Porque a gente sabe que o fuso é um fuso completamente bagunçado, mas as notícias dos nossos atletas sempre tiveram destaque no Portal e foi uma grande cobertura. E amanhã não vai ser diferente, Portal vai cobrir para e passo essa cobertura especialíssima da homenagem mais do que merecida para a nossa Rainha dos Mares. Até amanhã. Obrigado, Nathalie. Até amanhã. O Bom Dia Cidades dessa segunda-feira fica por aqui, às 7h30 da noite. Tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E você também pode ficar bem informado com as notícias do Brasil e do mundo 24 horas no Santa Portal. Ótimo começo de semana para você. Tchau!